E se eu te dissesse que Satanás é mais ativo na Bíblia do que você jamais imaginou? E se eu te dissesse que, em quase todos os livros, de Gênesis ao Apocalipse, o inimigo está escondido à vista de todos? Nem sempre com um tridente, nem sempre por meio de demônios ou trevas, mas de maneiras mais sedutoras, disfarçadas e estratégicas do que você imagina. Será que o que ele fez naquela época, ele ainda está fazendo hoje? Nos seus pensamentos, nas suas tentações, nos seus compromissos. Neste vídeo, você vai descobrir o que Satanás fez em cada movimento importante das Escrituras e como suas estratégias nunca mudaram, apenas evoluíram. Isso não é apenas um estudo bíblico, é inteligência espiritual. Você vai aprender que a maior arma do inimigo não é a violência, mas a enganação. Porque Satanás ataca líderes, igrejas e adoração, as formas sutis como ele opera até mesmo em ambientes religiosos. Como identificar suas armadilhas no dia a dia e, mais importante, como contra-atacar com clareza e autoridade. Vamos começar onde a serpente deslizou pela primeira vez no palco. Antes do dilúvio, antes de Caim matar Abel, antes de impérios ou mandamentos, havia uma voz em um jardim. Ela não gritou, não ameaçou, fez uma pergunta. É verdade que Deus disse? Gênesis 3:1. E com esse único sussurro, Satanás não apenas tentou Eva. Ele introduziu um novo modo de pensar, a suspeita em relação à palavra de Deus. Note que ele não negou diretamente o que Deus disse. Ele distorceu levemente, não o suficiente para soar como blasfêmia, mas o bastante para tornar a desobediência razoável. Essa é a tática mais antiga e eficaz de Satanás, a distorção. Vamos dramatizar isso. Imagine o jardim, luxuriante, pacífico, sagrado. Adão e Eva não eram apenas inocentes. Estavam em comunhão plena com Deus. Sem trauma, sem vergonha, sem insegurança. E ainda assim, o inimigo encontra seu caminho na paz perfeita e introduz conflito com uma única pergunta. Ele não precisa de correntes quando tem perguntas. Não precisa de veneno quando tem uma sugestão. Não precisa gritar quando pode simplesmente semear dúvida. E a primeira coisa que Satanás ataca é a identidade. Certamente não morrereis, pois Deus sabe que quando comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Gênesis 3, 4, 5. Essa é a reviravolta. Eles já foram feitos à imagem de Deus. Satanás os tenta com algo que eles já possuem, mas os convence de que estão perdendo algo. E isso ainda acontece hoje. Ele diz às pessoas para correr atrás da fama, da aprovação, não porque não tenham valor, mas porque não o reconhecem. Se você esquecer quem é, começará a buscar o que não precisa. É por isso que tantos caem, não por serem maus, mas por serem inseguros. A serpente nem sempre vem para te fazer pecar. Às vezes, ela vem para te fazer duvidar de quem você é. A estratégia de Satanás em Gênesis é questionar a palavra de Deus, distorcer o caráter de Deus, sequestrar a identidade humana, redefinir obediência como limitação e fazer a rebelião parecer liberdade. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. Adão estava lá. Gênesis 3:6 diz: E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ele não estava ausente, ele estava em silêncio. E silêncio diante de mentiras ainda é cumplicidade. Essa é uma estratégia que Satanás ainda ama. Ele não precisa destruir sua família. Basta que o Adão da sua casa permaneça em silêncio enquanto a serpente fala. Ele não precisa te possuir, basta influenciar sua passividade. Quando Deus os encontra, ele também faz uma pergunta: onde estás? Não porque ele não sabia, mas porque eles não sabiam. Eles se perderam. E é isso que o pecado sempre faz. Desorienta antes de destruir. Mas mesmo aqui, Deus é soberano.
Ele profetiza que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Satanás atacou primeiro, mas não atacaria por último. A guerra apenas começava. Então, o que podemos aprender hoje? Cada tentação é uma batalha pela verdade. Todo pecado começa com uma mentira acreditada. Toda crise de identidade é uma crise espiritual. Cada Adão silencioso dá espaço para uma serpente mais alta. Olhe ao redor da sua vida. Onde Satanás está sussurrando, é verdade que Deus disse? Está em seus relacionamentos, no seu propósito, no seu valor, no seu corpo, no seu passado? A serpente não tem truques novos, mas a palavra nunca perdeu seu poder. E aqui está a boa notícia. O mesmo Deus que cobriu a vergonha de Adão e Eva com peles de animais, Gênesis 3:21, ainda cobre os pecadores hoje com a justiça de Cristo. Você não precisa perder sua identidade para vencer esta guerra. Não precisa cair na mentira quando conhece a verdade. Não precisa ouvir a serpente quando o pastor ainda está chamando seu nome. O inimigo nem sempre vem como sussurro no jardim. Às vezes, ele aparece como um sistema. Depois do primeiro livro da Bíblia, onde Satanás tentou o homem no jardim, em Êxodo ele muda de tática. Não mais sutil, ele se manifesta como império, como o orgulho do faraó, como políticas que esmagam o espírito e o corpo. A influência de Satanás em Êxodo não se limita a um indivíduo. Ela se espalha por uma estrutura que prospera na dominação, exploração e medo. O coração de Faraó estava endurecido, mas a estratégia por trás daquele endurecimento era de Satanás. A marca do inimigo estava por toda a economia do Egito, onde o valor de um homem era medido em tijolos. Sua influência pulsava através do chicote dos capatazes, através do choro das mães hebreias, cujos bebês eram afogados no Nilo. Ele não precisava tentar, bastava orquestrar. Ele encontrou um hospedeiro disposto em um rei intoxicado pelo controle. No Egito, o diabo não disse, certamente não morrerás. Ele disse, faça mais tijolos ou morra tentando. E aqui está o mal mais profundo. O Egito não era apenas sobre escravidão, era sobre sufocamento espiritual, era barulhento, havia deuses para tudo, o Nilo, o sol, a fertilidade, a morte. Havia magia no palácio, serpentes na corte, encantamentos a cada esquina. Satanás não ama apenas o sofrimento, ele ama distração. Se não podia matar os israelitas diretamente, ele os afogava no ruído, nos rituais, na ilusão de poder e permanência. Se você não pode ser destruído, seja dessensibilizado. Mas é aqui que fica assustadoramente familiar. Depois que Deus envia Moisés, depois dos milagres, das pragas, depois que o Mar Vermelho se abriu, você pensaria que o domínio de Satanás havia sido quebrado. Mas mesmo no deserto, mesmo depois da liberdade, seus sussurros ecoam novamente. Vamos voltar ao Egito. Isso não era nostalgia, era guerra. Satanás sabe que o coração humano muitas vezes prefere a escravidão familiar à liberdade desconfortável. Ele não precisa colocar as correntes de volta, basta convencer você. Não era tão ruim assim. Soa familiar? Hoje chamamos isso de burnout. Vícios, cultura do hustle, pessoas vivendo sob faraós modernos, empregos, dívidas, expectativas que exigem cada vez mais e oferecem cada vez menos. Batizamos a correria como sucesso e chamamos a escravidão de apenas parte da vida. Mas por baixo de tudo isso, Satanás ainda faz o que fazia em Êxodo. Nos sobrecarrega com ruído, nos convence de que não temos valor além do que produzimos, e nos tenta romantizar nossa dor passada. Porque a liberdade parece estranha. Até a forma como o faraó resistiu às pragas reflete como o vício funciona. Ele concorda em deixar o povo ir, mas muda de ideia repetidamente. Isso não é apenas orgulho, é um padrão demoníaco. É o mesmo ciclo que vemos hoje. Amanhã eu paro, só mais uma vez.
Na próxima semana será diferente. O coração de Faraó estava endurecido. E às vezes o nosso também. Não porque não queremos ser livres, mas porque não reconhecemos o quanto nos acostumamos a precisar das nossas correntes. E aqui está algo raramente pregado. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito. Ele queria tirar o Egito de Israel. E Satanás sabia disso. Por isso, o deserto estava cheio de testes, tentações e murmurações. O inimigo não havia terminado quando eles saíram da terra. Ele apenas mudou de abordagem. Começou a trabalhar dentro das mentes deles, infectando sua visão, sua identidade. Eles haviam escapado da escravidão, mas ainda pensavam como escravos. É uma coisa ser libertado da opressão, é outra andar na liberdade. É aí que muitos ficam presos hoje. Você saiu do relacionamento tóxico, mas ainda ouve a voz deles na sua cabeça. Você largou o vício, mas ainda sonha com a fuga. Saiu do emprego que te consumia, mas agora se sente inútil sem o excesso de trabalho. Isso não é apenas psicologia, é resíduo espiritual. Satanás ainda sussurra, talvez o Egito não fosse tão ruim assim. Mas aqui está a verdade. Deus não dividiu o mar apenas para te ver sentado na areia. Ele não te libertou para te deixar vagando para sempre. Ele está te levando para uma terra prometida, mas é preciso coragem para acreditar nisso. Porque Satanás fará tudo o que puder para te convencer a voltar. Não porque o Egito era bom, mas porque era previsível. Então o que fazemos? Parar de glorificar o passado. Chamar a escravidão pelo que ela realmente foi, uma armadilha. Pedir a Deus não apenas para nos libertar da opressão, mas para renovar nossas mentes. Levar a sério o silêncio, não preenchendo cada segundo com ruído como os magos do Egito, mas ouvindo a pequena e suave voz. E resistir à tentação de medir nosso valor pelos tijolos e pela produção. Você não é o que produz. Você é quem Deus chamou para ser. E o mesmo Deus que derrubou Faraó, que quebrou um império, que conduziu seu povo pelo deserto por fogo e nuvem, ainda caminha com você. O manual de Satanás não mudou, mas o poder de Deus também não. Então, se você sente que o ruído está alto demais, se está tentado a voltar para uma versão de si mesmo que era familiar, mas quebrada, lembre-se disso. Satanás não precisa de correntes, apenas de nostalgia. Mas você não pertence mais ao Egito. Você pertence àquele que liberta os cativos. Continue andando. O deserto pode ser longo, mas há uma terra prometida à frente. Antes de Satanás aparecer com correntes, ele aparece com compromissos. E depois que falha em te manter no Egito, ele te segue até a terra prometida. No deserto, ele esperou. No palácio, ele sussurrou. E quando Israel teve reis e templos, Satanás não estava mais escondido. Ele estava nos bancos, não precisava arrastar as pessoas à idolatria com força. Ele apenas deu coroa e espelho aos líderes. Ele sussurrou a Saul: você não precisa esperar pelo profeta, você é o rei. Envenenou Davi com luxúria e silêncio. Seduziu Salomão com tratados de paz que custaram sua pureza, convencendo-os de que, enquanto o altar tivesse fogo, não importava o que acontecia nos corações. Satanás não precisava destruir o templo, bastava corromper os sacerdotes. Quando os profetas chegaram, o povo não havia parado de adorar. Apenas esqueceram para quem adoravam. Faziam as cerimônias, cantavam os cânticos, queimavam o incenso, celebravam as festas, mas não havia fogo nas almas. Era ruído, vazio, karaokê religioso. E os profetas sabiam disso. Isaías clamou: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jeremias chorou ao ver o povo gritar: o templo do Senhor, enquanto viviam na maldade. Ezequiel viu a glória de Deus partir do templo e ninguém percebeu. Isso não é apenas decadência religiosa, é estratégia demoníaca. Satanás não se importa se você mantém o ritual, contanto que ele mate a conexão.
Não se importa se você vai à igreja, contanto que não se arrependa. Não se importa se você levanta as mãos, contanto que seu coração permaneça acorrentado. Não se importa se o sermão é alto, contanto que seja superficial. Não se importa nem se o pregador usa a Escritura, contanto que evite a santidade, porque ele sabe que a adoração diluída cria pessoas fracas. E pessoas fracas não resistem à tentação, elas a racionalizam. Ele mira nos líderes primeiro porque sabe, se a cabeça está doente, o corpo inteiro tropeçará. A insegurança de Saul levou à rebelião. A passividade de Acabe levou à idolatria nacional. Jezabel não era apenas uma rainha, era um sistema. E esse sistema ainda vive. Ele manipula, seduz e silencia a voz profética. Mata a convicção em nome do progresso. Ele pega o altar e o substitui por performance. Pega a palavra e a distorce em afirmação para corações que não se arrependem. É por isso que os profetas eram tão odiados, não porque estivessem errados, mas porque eram disruptivos. Eles puxavam a cortina e expunham o câncer crescendo por baixo dos rituais espirituais. Não eram contra a religião, eram contra a ilusão. Imagine estar no templo, ouro por toda parte, sacerdotes em seus lugares, incenso subindo, e ouvir Deus dizer através de Ezequiel: Filho do homem, você vê o que eles fazem no escuro? Por trás das paredes, adoravam deuses estrangeiros, esculpiram ídolos, fizeram sacrifícios a demônios e chamaram isso de Yahweh. E ainda assim, apareciam no sábado como se nada estivesse errado. Satanás havia feito seu trabalho, não com fogo do céu, mas com conforto, repetição e silêncio. Hoje, ele faz o mesmo. Ele se senta silencioso nos santuários, onde o arrependimento é ridicularizado e o pecado é tolerado. Ele ama quando a adoração se torna performance e os sermões se tornam autoajuda. Ele ri quando líderes desejam influência mais do que unção. Ele prospera quando igrejas estão cheias, mas os corações vazios. Se ele não pode te manter em escravidão, ele te convencerá de que você é livre, enquanto arrasta correntes atrás da sua alma. Não precisa te tornar mal, apenas ocupado, distraído, entorpecido. Não precisa fazer você odiar Deus, apenas esquecê-lo. Essa é a guerra dos profetas, não de espadas, mas da verdade. Eles lutavam para chamar o povo de volta, não ao templo, mas à presença. Lutavam para tornar a adoração sagrada novamente. Não falavam palavras suaves, falavam fogo, porque sabiam o que estava em jogo. Não apenas a identidade nacional, mas o destino eterno. E agora, o manto é nosso. Você não precisa de microfone para ser profético. Basta ter um coração que arde e uma boca que não mente. É preciso discernir quando Satanás se infiltrou na religião e substituiu o espírito pelo espetáculo. É preciso resistir a um cristianismo mais sobre imagem do que intimidade. E é preciso ser implacável consigo mesmo antes de apontar para o coração dos outros. Então, verifique o altar. Há fogo ou apenas cinzas? Verifique seu louvor. Está enraizado em entrega ou apenas em emoção? Verifique seus hábitos. Eles te aproximam de Jesus ou anestesiam seu apetite por ele? Porque Satanás não está escondido no mundo, ele se disfarça no santuário. E se não retornarmos ao temor do Senhor, acabaremos como o povo de Judá, chocados por vir o julgamento e confusos porque os rituais não os salvaram. Mas ainda há esperança. Se os profetas nos ensinaram algo, é que Deus ainda está falando. E mesmo quando o templo foi profanado, Deus prometeu restauração. Mesmo quando os líderes caíram, Deus levantou um remanescente. E mesmo agora, quando Satanás desliza pelas rachaduras do conforto e da cultura, há uma voz surgindo no deserto dizendo: prepare o caminho do Senhor. Você não foi chamado para entreter a escuridão. Você foi chamado para expô-la. Então, pegue a espada
limpe o altar e deixe a adoração ser mais do que uma canção novamente. Deixe que seja um grito de guerra que aterrorize o inferno e receba o céu. Porque Satanás pode ter sequestrado a adoração antes, mas agora você conhece suas táticas e veio armado. Mas a estratégia do inimigo não termina com adoração corrompida ou líderes comprometidos. Se Satanás não puder poluir seu louvor, ele envenenará sua percepção de Deus, de você mesmo e do seu valor. O próximo capítulo de seu trabalho é talvez o mais pessoal. Ele muda da enganação para a acusação, não com uma espada, mas com um dedo, e aponta diretamente para você. No livro de Jó, Satanás entra audaciosamente nos tribunais do céu, sem disfarce, sem manipulação sutil, apenas audácia. Jó serve a Deus à toa? Pergunta com um sorriso sarcástico, como quem diz: tire dele todas as bênçãos e veja se ele te amaldiçoa. Ele não quer apenas que Jó sofra, ele quer desestabilizar a própria fundação da fé. Satanás não traz calamidade simplesmente. Ele questiona motivos. Não ataca primeiro com fogo ou vento, ele ataca com suspeita. A história de Jó é assustadoramente familiar. Um momento você faz tudo certo, ora, sacrifica, honra a Deus. No próximo, o mundo desaba. A dor chega como um raio, perda, sofrimento, confusão, e o inimigo está lá sussurrando. É esse Deus em quem você confia. Sua tática é dupla. Primeiro, acusar você diante de Deus. Eles só te amam por causa do que você dá. Depois, acusar Deus diante de você. Ele está te punindo, te abandonou, não é quem diz ser. A cena do tribunal continua em Zacarias 3. Dessa vez, Satanás está ao lado do anjo do Senhor, acusando Josué, o sumo sacerdote. Um palco diferente, mas a mesma tática. E dessa vez, o ataque é visual. Satanás não apenas aponta para Josué, ele destaca a sujeira, as roupas, o cheiro de indignidade, arrasta cada mancha para a superfície. Diz sem dizer: olhe para ele, ele não pertence aqui. Mas veja o que Deus faz. Ele não se volta para argumentar, nem sequer entretém as acusações, não enumera os bons feitos de Josué, nem tenta explicar o contexto. Ele apenas fala com fogo. O Senhor te repreenda, Satanás. E então ordena ao anjo: tire aquelas roupas sujas. Eu removi a sua iniquidade. Eu o vestirei com roupas ricas. Isso é o Evangelho em uma cena, não porque Josué se limpou, mas porque Deus o declarou limpo. É aqui que erramos. Gastamos tanta energia tentando nos explicar para Satanás. Tentamos combater a culpa com performance. Nos defendemos com comparação. Não sou tão ruim, estou tentando, vou à igreja. Mas nada disso silencia o acusador. Apenas uma coisa faz: a voz do justo juiz e a túnica de justiça com que ele te reveste. A arma mais sinistra de Satanás não é a tentação, é a culpa. Porque se ele não pode te impedir da salvação, tentará te impedir do propósito. Ele reproduz cada falha, cada queda, cada arrependimento tardio. Diz: você acha que Deus pode te usar? E torce cada memória em razão para se esconder do seu chamado. Mas a verdade é esta: se Deus permitiu que Satanás provasse Jó, foi porque ele já confiava na resistência de Jó. E se Deus vestiu Josué, de novo, foi porque ele nunca teve a intenção de que a vergonha tivesse a palavra final. O mesmo Deus é seu defensor, seu advogado, seu restaurador. Então, quando o inimigo te acusa, não discuta, não ensaie sua defesa, não se perca na vergonha. Aponte apenas para o sangue, deixe a graça responder no tribunal, deixe a cruz ser sua credencial. Deixe o céu repreender o inferno em seu favor. Porque aqui está o que Satanás não quer que você lembre. Ele não é apenas um acusador. Ele é um acusador derrotado. Apocalipse 12:10 diz que ele acusa os santos dia e noite, mas ele já foi lançado fora.
O tribunal é real, sim, mas o veredito foi selado em Calvário. Você não está sendo julgado, você está perdoado, vestido, chamado. E ainda assim, a guerra não acabou. Porque assim como ele abordou Jó, assim como esteve ao lado de Josué, ele ainda ronda hoje, não como uma besta nas sombras, mas como um advogado com um sorriso sarcástico. Ele trará seu passado, seus segredos, suas noites mais sombrias e tentará usá-los como evidência. Então, o que você faz? Lembra que seu registro foi limpo, que suas vestes foram trocadas e seu juiz também é seu redentor. Você para de ouvir a voz da culpa e se inclina para a voz da graça. Você se livra da vergonha. Anda para frente, mesmo quando não se sente digno, porque a dignidade nunca foi sua para ganhar, apenas para receber. É aqui que Satanás treme. Não quando você evita o pecado perfeitamente, mas quando se recusa a se curvar à culpa. Quando você se levanta novamente depois de cair. Quando você adora com lágrimas no rosto e cicatrizes na alma. Quando você acredita que a graça ainda é maior do que toda acusação. Porque Satanás pode acusar, mas não pode definir. Pode sussurrar, mas não pode sobrepor. Pode desenterrar seu passado, mas não pode tocar seu futuro. Ele pertence àquele que te chama amado, lavado, escolhido. Então, da próxima vez que o acusador aparecer em sua mente ou coração, não se encolha. Levante-se e deixe o Senhor repreendê-lo. Deixe a graça rugir mais alto que a culpa. Deixe sua história se tornar a prova de que nenhuma acusação, por mais feroz que seja, pode se manter contra o sangue do Cordeiro. Ele não para quando a graça fala mais alto que a culpa. Ele não recua quando Deus o repreende nos tribunais celestiais. Ele muda de tática. Se não puder te acusar diante de Deus, ele vai se aproximar diretamente de você com uma mentira disfarçada de verdade. E desta vez, nas páginas dos evangelhos, o inimigo faz seu movimento, não sobre profetas ou sacerdotes, mas sobre o próprio Filho de Deus. O deserto está seco, silencioso e sagrado. Jesus, jejuando por 40 dias, está fisicamente fraco, mas espiritualmente focado. Então vem a voz, não estrondosa, mas suave, calculada. A mesma voz que sussurrou para Eva agora fala com Emanuel. Se você é o Filho de Deus, a voz não nega quem Jesus é. Ela o desafia a provar isso. E como Satanás faz isso? Não com violência, não com horror, mas com a Escritura. Pense nisso. Satanás cita o Salmo 91 para Jesus. Ele não vem com tridentes, ele vem com versículos, mas não os usa para glorificar a Deus. Ele os torce para contornar Deus. Oferece atalhos para a glória. Transforme pedras em pão, jogue-se do templo. Abaixe-se uma vez e receba os reinos do mundo. Cada tentação é uma oferta de ter as promessas de Deus sem o processo de Deus, o poder sem a dor, a glória sem a cruz. Mas Jesus não discute, não debate, nem mesmo diz, bem, eu acho. Ele diz, está escrito. E então ele cita a verdade no contexto, verdade real, não verdade parcial usada para conveniência, não verdade distorcida para ganho, verdade completa, verdade santa, verdade espada. Esta cena não é apenas sobre a tentação de Jesus, é um manual para todo crente. Porque aqui está a parte aterrorizante. Satanás ainda usa a Escritura. Ele a usará para justificar o pecado, desculpar o orgulho, endossar a ambição egoísta. Ele pegará um versículo fora do contexto e convencerá você de que Deus quer que você seja rico, imprudente ou rebelde, tudo em nome da bênção. Se ele citou a Bíblia para Jesus, ele citará para você também. É por isso que conhecer a palavra não é opcional, é questão de sobrevivência. Citar um versículo visto no Instagram não vai resistir ao deserto. Gritar promessas aleatórias não silenciará um ataque calculado. Você precisa conhecer a palavra no contexto, viver a palavra, não apenas recitá-la, porque Satanás não se importa se você tem uma Bíblia.
Ele se importa se você a obedece. Perceba também, Satanás atacou Jesus quando ele estava sozinho, faminto e cansado. Isso é estratégico. O inimigo observa seus padrões, estuda seus ritmos, não ataca quando você está mais forte. Ele espera pelo seu momento das 2 da manhã, sua semana solitária, sua oração não respondida. Então ele sussurra: se Deus realmente te amasse, se você realmente fosse chamado, por que não faz você mesmo? Mesma voz, novo deserto, mas mesma vitória. Porque Jesus não venceu a batalha sentindo-se forte. Ele venceu falando a verdade. E se o Filho de Deus, sem pecado, precisou citar a Escritura para resistir a Satanás, quanto mais nós precisamos. Isso não é sobre dever religioso, é sobre sobrevivência espiritual. A palavra é sua arma, sua âncora, sua bússola. Não é apenas para pastores ou estudantes de seminário. É para você, no momento da tentação, quando a voz do inimigo soa estranhamente bíblica. Porque às vezes a mentira mais perigosa é aquela vestida de linguagem sagrada. E sejamos honestos, quantas vezes já caímos nela? Acreditamos em uma versão distorcida da graça que diz que podemos pecar sem consequência. Aceitamos um evangelho de conforto que evita convicção. Confundimos a paciência de Deus com permissão. Tudo isso porque o inimigo conhecia o suficiente da Escritura para soar convincente. Então, aqui está o desafio. Não apenas leia a Bíblia, viva-a. Não apenas memorize versículos, entenda-os, estude-os no contexto, esconda-os em seu coração, use-os como armadura, porque quando o inimigo vem, ele nem sempre parecerá um dragão. Às vezes, ele se parece com um devocional, um sermão, um amigo bem-intencionado, um sentimento. E a única maneira de perceber a diferença é conhecendo a verdadeira palavra. Jesus nos mostrou comoção total, céu contra inferno, luz contra trevas. Ele não está mais escondido, não está mais sussurrando. Ele agora investe em força total. Um dragão vermelho e furioso, arrastando estrelas do céu, declarando guerra ao céu, obstinado em destruição. Não é mais a serpente no jardim, nem o acusador disfarçado no tribunal. Isso é guerra, cósmica, aberta e restrita. Mas veja, mesmo aqui, a narrativa não é de medo sem esperança, porque o Apocalipse também revela o destino final do inimigo. Ele pode parecer invencível, devastador, aterrorizante, mas ele já perdeu a guerra. O cordeiro que foi morto é o mesmo que está à frente dos exércitos celestiais. O mesmo Deus que protegeu Jó, que revestiu Josué, que fortaleceu Jesus no deserto, que encheu a igreja em Atos, é o mesmo Deus que agora observa o dragão. Ele já decretou vitória. Ele já selou o julgamento do acusador. Satanás pode atacar, acusar, imitar, corromper, dividir, desviar. Mas nada disso é novo para Deus. Nada disso escapa do plano divino. E cada estratégia do inimigo se revela impotente diante da autoridade do Cordeiro. A lição para nós é clara. O inimigo muda de tática, mas não muda o alvo da nossa fé. Ele tenta, manipula, seduz, mas não pode roubar o que Deus já nos deu. Identidade, graça, poder, chamado. E aqui está a chave. Não é a quantidade de tentativas do inimigo que determina a sua vitória. É a sua fidelidade à palavra, a presença do Espírito e a cruz. Quando você permanece enraizado, quando você não se deixa enganar por aparências, quando você escolhe pureza em vez de performance, você se torna inabalável. O inimigo já perdeu. Ele já foi derrotado na cruz, exposto em Atos, encurralado em Apocalipse. Mas ele ainda luta, porque a batalha diária em nossos corações e igrejas continua. Ele quer nos distrair, nos confundir, nos fazer imitar em vez de obedecer, mostrar em vez de servir, parecer espiritual em vez de ser cheio do Espírito. Então, a questão é, você vai cair na imitação ou vai se levantar cheio da verdade?
Você vai ceder à performance ou viver na presença? Você vai ouvir a voz do acusador ou a voz do Cordeiro? Porque a igreja não é forte por popularidade, mas por pureza. E Satanás sempre tentará corromper isso, a menos que alguém, como você, recuse jogar o jogo da igreja e escolha ser a igreja de verdade. Ele tentou no jardim, tentou com Faraó, tentou com o fogo falso em Atos. Mas no final, quando chegamos ao Apocalipse, Satanás não tem mais disfarces. Ele se lança, investe com tudo, e ainda assim ele é derrotado. A batalha é real, a guerra é intensa, mas a vitória já está garantida. O dragão pode rugir, as estrelas podem cair, a escuridão pode se levantar, mas o Cordeiro reina. E quem está com ele também permanece inabalável. Guerra catastrófica, apocalíptica. Apocalipse 12 revela o véu, não apenas sobre os tempos finais, mas sobre a verdade por trás das suas provações. Satanás está enfurecido, não apenas porque é maligno, mas porque seu tempo acabou. Ele sabe que seu tempo é curto. Esse versículo não explica apenas profecias, ele explica sua pressão. Por que suas batalhas parecem intensificar-se quando você se aproxima da vitória? Por que sua mente pesa mais depois de dizer sim a Deus? Porque a divisão surge logo depois que você se compromete com a unidade. A fúria do dragão é sempre mais feroz, pouco antes de sua queda. E quem ele ataca? Não apenas pecadores. Ele vai atrás da mulher, daquela vestida com o sol, a imagem do povo de Deus. Ele vai atrás de você. Apocalipse 12, 17 diz que ele faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme o seu testemunho. Isso significa que quanto mais você obedece, mais você brilha, mais o inimigo trama. Mas não perca a genialidade da metáfora. Ele se debate, não governa. Ele é selvagem porque está ferido. O dragão não luta porque está ganhando. Ele luta porque está perdendo. Este é o grande desvelar. Satanás não é soberano. Ele não é igual a Deus. Ele nem mesmo é imprevisível. Ele tem esquemas, mas está superado. Ele tem armas, mas já foram desarmadas. A cruz de Cristo não apenas perdoou o pecado, ela envergonhou os poderes. Colossenses 2,15. Quando Jesus disse, está consumado, o inferno ouviu sua sentença. E Apocalipse é a entrega dessa sentença. A besta se levanta, o falso profeta engana, Babilônia seduz, mas cada ato de rebelião já está enquadrado na derrota. Jesus não entra em pânico, ele não reúne uma força-tarefa divina. Ele simplesmente aparece e o dragão é derrotado. Em Apocalipse 19, ele cavalga um cavalo branco, sua veste tingida de sangue. Seu nome é fiel e verdadeiro. E a espada em sua boca, não em sua mão, encerra a guerra. E como vencemos? Não pela política, não pelo pânico, não por estocar ou se esconder. Apocalipse 12:11 dá a estratégia. Eles triunfaram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso não é apenas uma expressão poética. Este é o seu plano de guerra. A cruz já desarmou Satanás. O seu testemunho reforça isso. Então, fale. Fale o que Deus fez. Fale quando estiver com medo. Fale quando estiver quebrado. Fale quando o inimigo zombar de você. Cada vez que você testemunha, você dá um soco no dragão. Cada vez que resiste à vergonha e declara a graça, você derruba fortalezas. Cada ato de fé, cada sussurro, Jesus, confio em ti. Cada vez que escolhe adorar em vez de se preocupar, você empunha sua espada. O dragão teme sua fé, não sua perfeição. E aqui está o que Apocalipse grita em trovões e relâmpagos. Satanás não é o seu futuro, Jesus é. Satanás não escreve o último capítulo. O Cordeiro escreve. E ele não apenas vence, ele reina, ele enxuga toda lágrima, ele encerra toda guerra, ele faz todas as coisas novas. Isso não é fantasia. Esse é o seu futuro. Sim, Satanás ainda se esconde nas sombras hoje. Sim,
Suas mentiras ainda ecoam na cultura, nas manchetes, até em seus pensamentos. Mas sua coleira é curta, seu relógio está correndo. E cada batalha que você enfrenta agora acontece em tempo emprestado. Então, levante a cabeça. O Cordeiro já triunfou. Você não luta para vencer. Você luta a partir da vitória. Sua armadura pode estar amassada, sua fé pode estar ferida, mas seu Salvador já foi coroado. E o dragão está se debatendo porque ele já perdeu. Você não está apenas suportando uma guerra, você está vivendo nas consequências de uma vitória que ecoa através do tempo. Então, não recue. Fique firme, fale, sorria, mesmo no fogo. Porque no fim, a única fumaça que se erguerá será a da derrota do dragão. Vamos encerrar essa revelação com uma oração. Não um sussurro suave, mas um grito de guerra. Uma declaração de onde nossa lealdade está e quem realmente reina sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por abrir nossos olhos. Você não nos deixou cegos em um mundo de engano. Você puxou o véu e nos mostrou os esquemas do inimigo, não para nos aterrorizar, mas para nos treinar, não para provocar medo, mas para incendiar fogo. Senhor, hoje dizemos que não ignoramos os artifícios de Satanás. Vemos ele nas distrações, nos sistemas, nas tentações e no ruído. Mas mais que isso, vemos você, Rei Jesus, assentado alto, coroado em glória, nunca abalado. Você não está nervoso, você não está reagindo, você reina. Agradecemos que cada mentira da serpente é silenciada pela verdade da sua palavra. Cada falso fogo, cada espírito enganador, cada adoração vazia deve se curvar ao nome que está acima de todo nome. Jesus, você não é apenas nosso Salvador. Você é nosso comandante. O cordeiro que ruge como leão. O pastor que trava guerra. Então pegamos nossa espada, não para lutar com nossa própria força, mas para nos firmar na sua obra consumada. O sangue ainda fala. A cruz ainda envergonha o inimigo. O túmulo vazio ainda ruge. Vitória. Neste momento, cancelamos toda a missão do inimigo. Renunciamos a cada sussurro de vergonha, cada cadeia de vício, cada mentira que diz que ainda estamos presos. Declaramos: o dragão está derrotado. Nossa identidade está em Cristo. Nossa vitória está na cruz. Nossa autoridade está no Espírito. Enche-nos de ousadia, Senhor, para ver claramente, falar com verdade e caminhar fielmente. Chega de religião falsa, chega de compromisso parcial. Dizemos sim à verdade plena, ao Evangelho completo, ao fogo pleno de Deus. Ensina nossas mãos a guerrear e nossos corações a adorar. E até o dia em que você rasgar os céus, que possamos permanecer firmes, testemunhar em voz alta e viver como pessoas que já conhecem o fim da história.